vida de Jesus. A introdução, a sexta parte da passagem onde Jesus ressuscita Lázaro, é o último estudo que nós vimos, né? Vimos sobre aquele que estava morto. Aprendemos que o morto só precisa de uma coisa: vida. A palavra de Deus é viva e pode vivificar o espírito morto. Lembra-se, né? Esse foi o último estudo, né? O texto continua e a notícia dos feitos de Jesus chega aos principais líderes religiosos da época. E o que eles resolvem fazer com a notícia é o foco do nosso estudo, nosso último estudo dessa passagem, né? O último mesmo, esse é o sétimo estudo. É o nosso, né? Peraí, então aqui. Probleminha técnico. Hã? Aperta o lemon. É o nosso. Aí. Mas tem. Amor tem um ouvido. Então, nós vamos começar do 47º versículo. Né? Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Então, para a gente começar, vamos aprender um pouquinho sobre quem são esses que convocaram, né? Olha lá, a palavra convocaram, reuniram, juntaram ou uniram-se em assembleia. O texto fala que foram os principais sacerdotes e os fariseus. Então, vamos ver alguns detalhes dessas duas entidades. Aí o sinédrio, né? Até o vídeo ajuda, né? O sinédrio podia ser constituído por 71 homens. Era chamado de o grande sinédrio. Tinha um outro sinédrio menor também, mas com menos pessoas, mas esse era o grande, 71. Né? Entre os participantes existiam os escribas, os anciãos, o chefe e um sumo sacerdote, que é o que a gente viu no vídeo também. Eles se sentavam em semicírculo, assembleia sentada. Acho que essa imagem aqui até é melhor, né? Dá para ver 35 de um lado, 35 do outro, lá na ponta, lá o presidente, né? E o acusado no meio, os oficiais aqui, né? Essa é mais fácil de entender essa imagem, né? Vamos lá. As causas mais importantes eram trazidas diante deste tribunal, uma vez que os governadores romanos da Judéia tinham entregue ao sinédrio o poder de julgar tais causas e de também pronunciar sentença de morte, com a limitação de que uma sentença capital anunciada pelo sinédrio não era válida a menos que fosse confirmada pelo procurador romano. Então eles se juntavam, tal, mas uma sentença de morte eles tinham que... Por isso que você entende Pilatos, por isso que aparece depois na história toda, né? Eles levam ao governador, estão entendendo? Julgavam, mas para ser concretizado tinha que ter uma pena de morte eram os romanos que tinham que, vamos dizer assim, né? Aprovar. Já os fariseus, a gente vê bastante os fariseus aí, né? Os fariseus eram uma seita judaica. Eles reconheciam na tradição oral um padrão de fé e vida. Procuravam reconhecimento e mérito através da observância externa dos ritos e formas de piedade, tal como lavagens cerimoniais, jejuns, orações e esmolas. Negligentes da genuína piedade, orgulhavam-se em suas boas obras. Então, continuando, né, o mesmo versículo. Então, os principais sacerdotes, nós vimos agora, né, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Em resumo, o plano para tirar a vida de Jesus começou com os religiosos da época, sacerdotes e fariseus. Ao se reunirem, fizeram entre si uma pergunta: o que estamos fazendo? A pergunta é retórica, ou seja, não tinha como objetivo uma resposta verdadeira. Pelo contrário, pois a resposta já está subentendida. Não estamos fazendo nada. Né? O que estamos fazendo? Não, a resposta era óbvia, não estamos fazendo nada. Né? Olha, querem atender? Refletindo um pouco, então, era de se esperar que o plano para tirar a vida de Jesus começasse com os romanos. O Império Romano era o governo da época, né? Com poderes totais em cima de qualquer pessoa. Porém, na caminhada de Jesus entre eles, né, entre os romanos, não vemos nenhum cidadão romano ou governo romano incomodado com Jesus. Penso
que a fama de Jesus entre os gentios romanos era muito boa. O próprio João narrou no capítulo 4 a cura do filho de um oficial do rei, em cuja passagem seu filho foi curado no momento em que o oficial creu, quando Jesus disse, João capítulo 4, versículo 50, né? Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Mateus e Lucas registraram também quando Jesus curou o criado de um centurião romano. Na ocasião, a fé do centurião era tão grande, pois ele entendia o que era autoridade, e ele responde assim, quando Jesus disse que ia até a sua casa para curá-lo, né? Mateus 8:8. Abre aspas, não. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Então, esses poucos exemplos do relacionamento de Jesus com os romanos nos mostram que, no mínimo, Jesus não era odiado por eles, né? No mínimo, né? Agora, e com os judeus? Olha que só, com os judeus, Jesus efetuou muitas curas, né? Se a gente pegar, que eu coloquei, ó, levando em conta só o apóstolo João, só o livro que nós estamos estudando, do capítulo 1 até o 11 agora, estou levando em consideração em 11 capítulos só, olha o que nós já temos que Jesus fez pelos judeus, né? Olha lá, transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, a cura de um paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixes, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Ou seja, olha só quantas coisas aí, né? Já vimos aí entre os judeus, né? E o resultado entre os religiosos de tudo o que Jesus fazia era como que os judeus reagiam, como que eles agiam com Jesus, né? Depois de todos esses milagres que ele fez. Eles falavam isso, ele tem demônio, ele não guarda a lei, né? Pois ele cura em dia de sábado, ele é beberrão, né? E anda com pecadores. Era assim que Jesus recebia o resultado de todos esses que ele fazia, né? Todas as curas, milagres, né? Os sinais, né? Então, ele não tinha problema com os romanos, eu vejo assim, né? Então, ainda, ó, continuando. Ó, então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? A resposta retórica sabida era de que eles não estavam fazendo nada diante dos muitos sinais que Jesus fazia. Não havia nada para fazer para combater os próprios sinais. Os sinais falavam mais do que as palavras e estavam levando muitos a crerem em Jesus. Então, os sinais, curas ou os milagres que sinalizavam a presença de Deus na terra tornou-se o motivo de uma reunião urgente dos religiosos para se fazer alguma coisa. Estão compreendendo até aqui? Muito facinho, né? Vamos lá. Pois não. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que já a resposta praticamente já é subentendida. Pergunta, mas já sei a resposta, né? Ou ela já é subentendida, ela não tem o objetivo mesmo da verdade. É só uma pergunta, tipo assim, né? Tipo, você vai no velório para ver se a pessoa tá bem. Isso, Ah, vou lá no velório, vai fazer o quê? Tu não sabe que você vai no velório, né? Não vai lá porque o morto vai ressuscitar, né? Nem fazer piquenique. Então vamos lá. Vamos continuar. Nos nossos dias atuais, ainda temos, em nome de Deus, muitas curas. Apenas como exemplos, vamos começar com o Espiritismo, né? Vocês sabiam aí, ó, que, olha lá, colocou lá, pacientes estrelados, né? Alguns famosos que recorreram ao médium João de Deus. O Lula, eu já sabia, mas não com os detalhes aqui, ó. Em um tratamento de câncer na laringe, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe visitas periódicas do médium goiano, o João de Deus, lembra? Que viaja a São Paulo para atendê-lo. Diz que ele foi curado de um câncer na laringe pelo João de Deus. Vamos colocar esse cachorrinho lá para dentro, depois do vidro lá. Nossa, eu estou chorando. Shirley MacLaine, a atriz americana, declarou ter se curado de um câncer no abdômen em 1991 por intervenção do líder religioso de Albadianes. Todo mundo sabe quem é, né? João de Deus, né? Mais curas aí, ó. Xuxa, a apresentadora, foi à casa de Dom Inácio gravar um programa com João de Deus e acabou sendo atendida por ele.
ele é um iluminado, disse à época. Eu não sei, parece que ela foi curada de alguma coisa também, mas eu não pesquisei mais a fundo, mas parece que ela também foi curada por ele. Marcos Frota, o ator, chegou a ser assistente do médium goiano. Fazia, às vezes, de instrumentador durante as cirurgias espirituais. Vocês sabiam disso? Não? Eu só sabia assim a fundo mesmo, sabia do Lula, né? Então, temos curas no Espiritismo? Temos, olha, várias aqui, né? Ainda famosas, imagina outros que a gente não sabe, né? E no catolicismo, temos curas? Eu peguei alguns aqui, eu sei que está para vocês, está bem pequenininho ali, eu vou... Então tá bom, deixa aí. Vou começar aqui, eu vou ler aqui para vocês, só para a gente pegar aqui alguns aqui, né? João Paulo II, ó, eu vou ler ali assim que tá ruim para vocês, ó. João Paulo II já é um servo de Deus, pois conta com um milagre comprovado. Uma religiosa francesa que em outubro de 2005 teria sido curada da doença de Parkinson. Outros 2 milagres estão sendo atribuídos a João Paulo II. Um garoto vítima do câncer, impossibilitado de andar, que teve seu mal revertido após visitar o túmulo do Papa, e um homem de 26 anos com lesões na cabeça, ocasionadas durante um assalto na cidade de Cleveland, em Ohio, que recebeu alta do hospital pouco tempo depois de rezar um terço benzido pelo pontífice, onde estava internado. 2 curas, 3, né? O José de Anchieta. Ó. José de Anchieta foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980. Sem provas dos seus milagres, o processo de beatificação já se arrastava por mais de 300 anos. A despeito do fato do milagre das 3 almas salvas, onde em um único dia ele conseguiu converter ao cristianismo um homem condenado à morte, o índio Diogo em Santos, de São Paulo, um velho e um menino deficiente mental. Albertina Berkenbrock. Um trabalho. A catarinense e beata Albertina Berkenbrock morreu de forma trágica na comunidade rural de São Luís, no interior de Santa Catarina, em 1931, aos 12 anos, e ganhou fama de milagreira. Filha de agricultores, Albertina estava no meio do mato à procura de um boi, quando foi atacada por um empregado da família. A menina resistiu a uma tentativa de estupro e morreu degolada por um punhal. Pouco tempo depois surgiu a fama. Certa vez, um colega de Albertina, que era paralítico, voltou a andar. O caso fez com que sua fama se espalhasse pela região. O Vaticano entende o caso da menina como um martírio. Um mártir é alguém que derrama o próprio sangue, né, em nome de um valor do Evangelho. Aqui, né? Padre Eustáquio. Já beato, teve seu milagre reconhecido pelo Papa Bento XVI. O fato aconteceu em 1962, em Belo Horizonte. O beneficiário da graça foi o padre Gonçalo Belém, que na época recebera o diagnóstico de um tumor canceroso na laringe. Na véspera da cirurgia de altíssimo risco a que ele se submetera para tentar retirar o tumor, os médicos já não encontraram o menor vestígio da doença. Junto com o tumor desapareceu a rouquidão, que o afetava desde o início da enfermidade. Padre Gonçalo relatou que seu único remédio foram as preces feitas ao padre Eustáquio. Madre Teresa de Calcutá, nós já vimos um pouquinho dela, né? Lembra-se, né? Também chamada de Beata Teresa de Calcutá e Santa das Sarjetas, cujo nome verdadeiro é Agnes, foi beatificada pela Igreja Católica em 2003 e aguarda processo e canonização. O Papa João Paulo II julgou que a cura de uma mulher indiana que sofria de um tumor estomacal foi resultado da intervenção sobrenatural de Madre Teresa, um ano depois de sua morte. A mulher relatou que as dores que sentia desapareceram depois que ela rezou para uma foto de uma menina indiana. Tá? Foto da indiana. Frei Galvão. Frei Galvão teve o seu processo de canonização iniciado em 1938, mas a Santa Sé só reconheceu o seu primeiro milagre em 1998. A cura de uma menina de 4 anos que havia sido desenganada pelos médicos por sofrer de um quadro crônico de hepatite B. Ela teria ficado curada um dia depois que seus parentes rezaram para o frade. O caso aconteceu em 1990. Tá? Então, assim, várias curas, sinais e prodígios do catolicismo, várias. Agora, curas no protestantismo, certo? Tu não sabe que é protestantismo evangélico, né? Não? São os evangélicos.
que protestaram, Martinho Lutero, né? Mas tudo bem, são os evangélicos, vamos por assim, vai. Tem cura no meio dos evangélicos? Gente, tem tanta cura no meio dos evangélicos, e tem até caravana. Olha lá, caravana dos milagres. Olha lá, que você olha para aquela imagem lá, o que mais destaca? Ó, da onde vem aquela cura lá? Vamos ver se alguém mata aí. A Universal. Boa. Esse aqui, campanha de milagres e saúde. Da onde que é essa igreja aí? Vamos ver. É Soares aí, ó. Igreja Internacional da Graça de Deus. Está lá no canto direito em cima, né? Esse aqui. Valdomiro Santiago. Perdão, Valdomiro Santiago. Tem tanta cura lá, filho, que a coisa, meu Deus, você passou lá, mesmo que você não sabe, você ficou curado, não importa. Então, assim, temos cura no Espiritismo, temos cura no Catolicismo, temos cura no PCC, tem cura em vários lugares, certo? Muitas e muitas e muitas. Então, vamos refletir um pouco, tá? Tudo isso é introdução. Nos nossos dias, vemos inúmeras curas e milagres acontecendo. Porém, não vemos ninguém incomodado com elas. Não vemos nos nossos dias nenhum líder religioso se reunindo com outros líderes religiosos para fazer alguma coisa com respeito a tantos sinais. Não há uma convocação de um sinédrio, né? Como fizeram os principais sacerdotes, os fariseus, né? Pelo contrário, o que vemos muito forte nos nossos dias é uma união das religiões. Olha que interessante. Essa união tem o nome técnico de ecumenismo. Nele, as diferenças teológicas são deixadas de lado para promover um respeito às diversidades, visando uma igreja universal. Vocês estão por dentro, né? Acho que todo mundo está entendendo aqui, né? Então hoje é o contrário, ninguém está incomodado, muitas curas acontecem, mas não tem mais essa reunião. Não incomoda mais, olha só. Né? Pelo contrário, é uma união. Então, olha só, gente, interessante isso. Ó. Se nos dias atuais ainda há muitos sinais, curas ou milagres, e não há nenhuma preocupação das religiões quanto a isso, pelo contrário, há uma busca de união entre as religiões. Então podemos deduzir, né, que podemos, na verdade, subentender assim, ó. Olha só, Deus continua agindo, operando, curando e fazendo milagres pelas religiões. Já não é preciso fazer nada. Por isso, não há necessidade de um sinédrio, pois Deus já opera por esse meio. Se há algo para fazer, então é mesmo uma união ecumênica. É o básico que eu vou deduzir, é isso. Quem pensa como eu? Quem acha também que é isso? Você também acha? Que se tem milagre em todo lugar, então Deus está operando através desses lugares. Quem acha isso? É o básico para se deduzir, é isso. Certo? Não é, Arthur? Ora, mas então Deus continua agindo, Deus continua curando. E é pelas religiões, porque ninguém mais está preocupado, as religiões. Então, não está certo isso, gente. Eles acham. Vai, Mu. Mu não acha? Arthur também não, está dividido aí. Edinho. Não. Renata. Acha que sim. Virmone, não vou deixar ninguém lá, né? Sim. Alana. Não. Hã? Acha o quê? Que sim. Então tá bom. Mariana, não perguntei. Samuca, só levantou a mão. Não, tá com a mão baixada. Davi, quero saber o Davi. Não. Meu Deus, tá difícil. Ó, vai tá meio a meio o negócio aqui, vai. Tá mais ou menos. Hã? Samuca tá aí. Tá pensando. Nesse momento ele tá achando que você tem. Querem começar a chorar, meu marido. Pega isso aqui, vai lá dentro, lá, tá. Então tudo isso é introdução, gente. Olha só, deixei vocês na dúvida. Vamos continuar? Vamos continuar o estudo? Vamos lá. Agora, quem pensa o contrário? Eu já achei alguns aqui que pensam o contrário. Hein? Por que nos dias atuais nada é feito? Por que não incomodam as religiões as diversas curas e milagres em nome de Deus nos dias de hoje? Alguém aqui tem uma sugestão? Os que falaram não, eu quero sugestão. Eles curam. Para eles não é nem Deus que está curando, é eles. Quem mais? Vai. Arthur. Nem toda cura vem de Cristo. Então, Nem toda cura vem de Cristo. Aquele exemplo que você falou, João de Deus, né? Em nenhum momento foi dado glória a Cristo. Os santos católicos, em nenhum momento foi dado glória a Cristo.
os evangélicos universal, em nenhum momento daram glória a Cristo. Não, daram glória à religião. Então, Porque ainda, Muito bom. no catolicismo lá, eles foram santificados, não deram glória a Deus. Tipo, eles são santos, foram eles procurando. Mas alguém falou não aquilo? Hã? Alaninho. Eu acho que qualquer um poderia fazer um milagre se Deus se permitir, assim, se Deus falasse, não, eu quero que você faça um milagre naquela pessoa ali, então qualquer uma pessoa, não precisa ter uma religião para poder fazer isso. Certo. Eu sei que é de, vai. A fé. Então, não importa a religião, vai a fé. Né? Pode acontecer na religião ou não na religião. Certo? Então, você vê, olha só que coisa, né? Como uma pergunta deixa todo mundo divide, né? Olha só que interessante, né? Cada um tem uma opinião, né? Umas respostas muito boas aqui e tal. Vamos continuar o estudo? Então, vamos lá. O próximo versículo responde o porquê das nossas dúvidas. O próximo. Vamos lá. 48º versículo. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Os sacerdotes e os fariseus sabiam que se eles não fizessem nada, então todos creriam em Jesus. Os sinais e maravilhas que Jesus fazia levavam as pessoas a crerem nele, o que é muito diferente, eu já ouvi essa resposta hoje aqui, das curas, milagres e sinais dos dias de hoje, né? Nos dias atuais, é a religião, a Rê já falou logo na cara, é a religião que leva as glórias, e as pessoas passam a crer na religião. Estão entendendo? Isso, em pastores, muito bom, porque tem cura em tudo quanto é lugar, né? Vou aprofundar no tema, vamos lá. Continuando, no mesmo versículo, se deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos, e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Os milagres, curas ou sinais dos dias atuais não incomodam as religiões. Elas só vão se mexer, manifestar ou convocar um sinédrio quando o seu poder, ou seja, o seu lugar estiver ameaçado. A única preocupação dos sacerdotes e fariseus era não perder seu sistema religioso naquela nação. No caso, até por exemplo, no caso dos judeus, o templo era o lugar santo, eles não queriam perder o seu lugar. Jesus era uma ameaça aos líderes religiosos. As pessoas davam glória a Deus e criam em Jesus ao verem os sinais que ele fazia. Se continuasse assim, ninguém mais daria crédito nenhum à religião. Olha que interessante. Então, era momento de fazer alguma coisa para impedir que Jesus continuasse a realizar os sinais. Mas o quê? Né? Fazer o quê? A religião é boazinha. Quem concorda que a religião é boazinha? A religião é boazinha mesmo. É verdade, a religião é boazinha. E não pode, então, simplesmente agir de forma mal. Ou seja, de forma que as pessoas pensem que aquela atitude não teve uma boa intenção. Por isso o texto continua. Prestem atenção. 49º e 50º versículo. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? O mais alto líder religioso da época, o sumo sacerdote, usa a própria Bíblia para descobrir nela algo que poderia ser conveniente para eles. A solução boazinha dos líderes religiosos foi encontrar na própria Bíblia algo que lhes favorecesse. Ou seja, a religião usa a verdade para o mal. E é assim também que Satanás age muitas vezes. Por isso é que houve uma dúvida muito grande. Satanás age assim muitas vezes. A religião usa a verdade para o mal. Vocês querem ver isso? Vamos lá, 2 pontos. Continuação. Como exemplo dessa última afirmação, podemos vê-la claramente no texto de Mateus, no capítulo 4. A passagem é a tentação de Jesus. No deserto, vemos a palavra de Deus na boca de Satanás. Ele usa a verdade para o mal, da mesma forma que a religião também usa. Satanás cita as escrituras de modo a lhe ser conveniente. É o que o cara falou, não lhes convém que morram, conveniente. Não era mentira o que ele falava a Jesus, mas lhe era proveitoso. A verdade usada como engano
A verdade usada como engano. Para aqueles que não conhecem bem a Bíblia ou não estudam as Escrituras, esse é para mim, Fabiano, um dos maiores laços do maligno que alguém pode cair. É um dos maiores. Para mim, se não o maior. Vamos continuar. Agora eu vou trazer aqui o texto, Mateus capítulo 4, para vocês verem como que é a verdade na boca de Satanás. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha só, ele cita as escrituras, ó, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele citou as escrituras perfeitamente, mas era conveniente. Oi? Já não sabe de tudo. Ele até cita as escrituras, quando é conveniente. Hã? Sim, ele conhece mais a Bíblia que nós. Porém, não, respondeu Jesus, também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito. Olha só o embate do que está escrito. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Satanás não somente usa a religião, como também usa a própria palavra de Deus. Se uma cura, sinal ou milagre acontece na religião, então a pessoa fica presa nela de modo agradecido e tem a sensação de estar no caminho certo. Olha que laço. A amarra é forte, pois a pessoa, não conhecendo o que estamos estudando, não percebe que se o milagre, sinal ou cura não levou a pessoa a crer no Senhor da cura, no Senhor do sinal ou no Senhor do milagre, então só serviu como laço. Só é possível combater as obras do diabo, heresias e ensinamento de demônios conhecendo bem a palavra de Deus. Um outro exemplo ainda mais profundo é que mesmo se a pessoa for curada pelo próprio Jesus, olha, as curas da religião. Olha, agora eu vou aprofundar mais. Agora a pessoa é curada pelo próprio Jesus e não creu nele de modo a segui-lo, então de nada serviu também. Também não serviu para nada. A pessoa vai morrer de outra coisa. Uma aconteceu daquele controle Olha lá. lá, o exemplo é esse, Lucas, vamos lá, Lucas registra, ó. Vamos ler esse exemplo, porque esse exemplo é maravilhoso, né? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, né? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9, né, os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse para aquele que voltou: a tua fé te curou, né? Jesus não diz: agora você está curado, rapaz, agora todo mundo está bem, lisinha, pele, bonita, igual da Monique, olha que beleza. Não, pelo contrário, Jesus disse assim: a tua fé te salvou. Ele nem toca no assunto da cura. Assim, é certo que a cura não é um fim em si mesma. Estão entendendo? A cura não é um fim em si mesmo. O objetivo não é curar. O objetivo da cura é ter um
encontro com Deus por meio da cura. Estão compreendendo isso? Ao sentir no próprio corpo o poder de Deus, não resta mais nada à pessoa do que se converter e segui-lo. Depois de Jesus ascender aos céus, os apóstolos faziam muitas curas, sinais e milagres. Porém, tudo o que faziam era apenas para que as pessoas crescem. Né? Marcos 16, 20 registra assim, ó. E eles, agora os Marcos 16, 20, né? Registra. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Para que servem os sinais? Alguém me responde. Vai. Confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Para que servem sinais, curas, milagres? Para crer nele. Para confirmar a palavra. Exatamente. O objetivo disso tudo é que alguém escute a palavra e creia em Jesus. Você entende? Não é um fim em si mesmo. Tá fácil isso? Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá. Continuar. Os sinais e prodígios apenas confirmam a palavra. Um outro grande exemplo foi o povo de Deus no deserto. Olha só esse aqui, né? Lá Deus fez muitos sinais e maravilhas. O povo tinha saído do Egito, né? Ficou no deserto, né? Então Deus abre o mar vermelho, coloca a coluna de fogo à noite para os protegerem do frio, nuvem de dia que os protegia do sol, maná caía do céu todos os dias, nuvem de glória, né, a Shekinah, no santo do santo, no tabernáculo, a nuvem vinha, descia lá e subia, contato com o céu, vamos dizer assim. Porém, Deus se irou com muitos deles. E só uma nova geração de 20 anos para baixo entrou na terra prometida. Por isso, guarde bem isso. Ó. Esse é interessante. Ó. A manifestação do poder de Deus não quer dizer que ele está aprovando atitudes e condutas. Deus estava se manifestando lá no deserto, fazendo tudo isso, ó, dando comida, protegendo do frio, do calor, fazendo sinais e maravilhas. Diz que eles atravessaram 40 anos que nem a sola do sapato gastou. Isso está, se não me engano, em Êxodo. Nem a sola do sapato gastou. Olha que cuidado, que milagre, é milagre todo dia. Ninguém lá gastou. Diz que Moisés, quando morreu com 120 anos, ainda os seus olhos eram fortes, ele era vigoroso ainda. Forte, milagre todo dia. Moisés não entrou na terra prometida. Né? Lembra que ele bate na rocha lá, fica nervoso, que o povo reclama, só murmura. Então assim, fui curado, sinais, vi maravilhas, vi isso, fui no retiro, vi um monte de sinais lá, então tá tudo certo, Deus está aprovando minhas... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A manifestação do poder de Deus não aprova a conduta. Não aprova. Olha que interessante, como a gente pensa errado, né? Satanás é astuto. Vamos lá. 51º e 2º versículos. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Assim como cura, milagre ou sinal que não levam a Cristo, também a profecia que não edifica, consola ou exorta, não serve para nada. É como diz um provérbio, né? 26:9. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Né? Aí eu coloquei embaixo, né? Ó, assim como o espinho, a profecia só vai ferindo. Né? Você já viu gente assim, ímpia, que não crê em nada, mas às vezes quando ele cita alguma coisa da Bíblia, né? E quando ele fala alguma coisa bonita, serve para nada. Eu lembro sempre disso, né? É galho de espinho na mão de bêbado. Daqui a pouco ele vai cair, aquilo vai feri-lo. Né? Aquilo vai servir só contra ele mesmo. Era o que aconteceu com o sumo sacerdote. Ele profetizou aquilo, mas aquilo era contra ele mesmo. Estão entendendo? 53º versículo. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Interessante é que a palavra resolveram no grego é sumboleo, que também quer dizer dar conselho, tomar conselho com os outros, aconselhar-se com. O sinédrio tomou por conselho do sumo sacerdote, que usou convenientemente a profecia sobre a morte de um homem pela nação para matar a Jesus, para que eles não tivessem mais o seu poder ameaçado. Agora,
Eles vão fazer alguma coisa. Um homem precisa morrer pela nação. Então achamos um homem. Como essa profecia agora é conveniente. Lembra-se? Usada para o mal mesmo. Usada para o mal. Aquilo que eu falei para vocês, que eu afirmei. Olha, a religião usa para o mal. Satanás cita as escrituras para o mal. E olha aqui. A mesma coisa. O sumo sacerdote falou assim, gente, tinha uma profecia lá que diz que não vos convém que morra um. Tem escrito isso. Então achamos um homem. Vamos matar esse aí, porque senão todo mundo vai crer nele. Nosso poder está ameaçado. Estão entendendo tudo isso? Então você diz todas essas coisas que você passou aí, é tudo obra. Não disse isso, não afirmei isso, Cris. Mas eu vou continuar para chegar nisso. Tá bom? Vamos lá. A religião continuou o seu papel nos dias que se seguiram. Não deixar que todos creiam em Jesus. Ela faz isso de modo simples. Ela não mais mata a Jesus fisicamente, pois isso é impossível. E sendo assim, ela tem que permitir que Jesus participe do seu seio, né? Porém a religião não lhe dá a primazia, né? Como o único Deus e Senhor. Ao agir assim, a religião torna Jesus apenas como um acessório para continuar a enganar e agora matar a fé. Olha o objetivo. Não mata mais Jesus, agora mata a fé. A fé genuína das pessoas. Como exemplo, no catolicismo, Maria também é Deus igual a Jesus. Você sabia, Cris? Maria é até a mãe de Deus. Certo? É Deus no mesmo nível, recebe adoração. É o mesmo nível. Faz curas, faz milagres. Recebe adoração, tem proeminência. As pessoas se ajoelham, se curvam, a adoram. Isso, tanto intimidade vai receber que Nossa Senhora protege Samuel. Protege, guarda, livra, abençoa, salva. É o mesmo nível de Jesus, mesma coisa. Também os santos da Igreja Católica, como nós vimos naqueles exemplos, fazem milagres, curas e sinais. No Espiritismo, Jesus é um ser evoluído como outros que também podem evoluir no mesmo nível, outros também. Olha lá, está na mesma coisa. No islamismo, Jesus é um grande profeta como Maomé também o é. Exatamente. No budismo, Jesus e Buda são deuses graciosos com poderes divinos. Jesus tem poder divino? Buda também. Jesus tem ensinamento? Buda também. No protestantismo, evangelicalismo, no meio dos evangélicos, Cris, presta atenção, ó, não é diferente. Presta atenção, Cris, ó, o sábado é requisito para ser salvo. Os adventistas pensam assim. O batismo nas águas leva para o céu. Esse é o pensamento da congregação cristã do Brasil, os primos. Ser um testemunho de Jeová é estar na igreja verdadeira. Agora, olha só, para muitos batistas, presbiterianos e assembleanos, não há salvação fora do templo congregacional. Peraí, você é desigrejado, você não frequenta lá na igreja, meu Deus, você não vai para o céu, cara. A igreja já está no mesmo nível do Salvador, estão compreendendo? Estão compreendendo isso? É só um acessório. No protestantismo não é diferente nos dias de hoje. Maria é Deus, no espiritismo é um espírito, um ser evoluído. Olha que interessante. Estão compreendendo? Assim, a religião permite que Jesus faça parte dela, sem ser o único Deus e Senhor. O resultado é laço para os que se encontram nela. Mesmo muitas religiões tendo a Bíblia, ela se torna também um acessório. A Bíblia, estou dizendo, né? Mesmo muitas religiões tendo a própria Bíblia, essa Bíblia se torna também um acessório. Mesmo tendo, por exemplo, no catolicismo tem a Bíblia. Tem um outro grupo, no Testemunho de Jeová tem a Bíblia, na congregação cristã tem a Bíblia. Tem a Bíblia, mas ela se torna um acessório. Olha só, eu coloquei algumas coisas aqui para vocês entenderem. Ó. Nunca é lida essas passagens dela. Ó. Vamos ler, quero que vocês entendam. Ó. Vamos ler, nunca. Isaías 43, do 10 ao 11. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou,
e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não existe essa outra história de nível igual, não existe. Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Outro, Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Não há outro Deus. Isaías 40:25-26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Sabe todas essas estrelas do céu que são como grãos de areia? Deus conhece todas elas e chama pelo nome. Pelo nome. Sabe todas, imagina todas as areias da praia, de todas as praias do mundo. Cada grãozinho de areia, Deus conhece pelo nome. Pelo nome. Por quem vocês vão me comparar? Vocês vão fazer uma estatuzinha aí, tem mão de artífice? O cara vai, desenha, olha, aqui está Deus. Vocês vão me comparar a isso? Levanta os olhos e vê. Deuteronômio 4, do 15 ao 19. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma, olha só, aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo. Deus falou no meio do fogo, olha só. Ninguém nos viram aparência nenhuma. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Olha lá, semelhança de homem ou de mulher. Vocês pegam um ídolo, vocês esculpem, e é semelhante de um homem ou de uma mulher, ou é semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Rapaz, guarda-te, guarda-te. Não vai olhar o sol e vai se inclinar. Não vai olhar essa imagem que tem semelhança de homem, de réptil, de animal, de qualquer coisa, e não vai fazer isso. Isso é Deuteronômio Antigo Testamento. Desculpa, filho. É? Bezerro de ouro. É Antigo Testamento ainda. Deus já está avisando lá o povo de Israel. Vocês não viram aparência nenhuma quando eu falei com vocês no meio do fogo? Por que vocês estão esculpindo e fazendo semelhança de alguma coisa? Não existe. Deus fala, o que vocês vão comparar com o quê? Se eu que criei todas essas coisas e reparti diante de vocês. A ordem é para que tudo que existe louve. Olha só o contrário. Né? As pessoas pegam o que Deus criou e se ajoelham. Mas olha o que Deus fala lá no Salmo 148, 1 ao 13. Ó. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua. Sol e lua louva ao Senhor. Louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o, os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento ou do domo. Louvem o nome do Senhor, pois ele mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos, que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gados, répteis, voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade é acima da terra e do céu. Estou compreendendo isso. Agora, aquilo que as pessoas se dobram e se ajoelham, ele fala assim, tudo que vocês estão vendo, louva ao Senhor. Toda vez que vocês veem um passarinho voando, sabe o que ele está fazendo? Louvando ao Senhor. Até as frutas, gente, que coisa. Todos os anjos, tudo que é no céu, todas as estrelas, tudo, todos os grãos de areia, louvem ao Senhor, porque Ele é mais alto que tudo que nós imaginamos, tudo que nós vemos, Ele é muito mais alto. Essa é a ordem.
Consegue perceber agora o porquê no mundo existem frases assim? O importante é ter uma religião. Ou, religião não se discute. Ou, o importante é crer em alguma coisa. Vocês já ouviram isso, gente? Quem que... Como Satanás é astuto. Quem não conhece profundamente como nós estamos estudando aqui, cai nisso. Dessa forma, Satanás continua matando a fé e laçando a pessoa, que fica presa por causa de uma cura, milagre ou sinal que não revelou o Salvador e único Deus, Jesus Cristo. O livro... Pode. Eu acho assim, eu concordo plenamente com o que você está falando. Tudo bem que eu sou católica desde bebê, Sim. tá? Não discuto com ninguém, mas eu acho assim, eu, Maria Cristina, eu vou na igreja, eu converso com o pai, eu ouço o sermão, nunca nenhum padre falou em nenhum santo faz cura, e sim Deus e fé. Só que não precisa falar. Tá bom. Então eu só te pergunto isso, Cris, como a gente já viu aqui no estudo. E isso, a cura e fé, levou ao único Senhor e Salvador? Ou a pessoa permaneceu na religião? Eu entendo você. O estudo é esse, Cris. É a mesma coisa que eu falei aqui. Mesmo que a pessoa fosse curada pelo próprio Jesus. Tanto é que um dia minha mãe comprou uma santinha e foi levar para o padre benzer. O padre falou, não benzo mais. Tudo bem. Cris, não importa. Aquela cura, você me fez uma pergunta agora há pouco. Você falou assim, Fabiana, mas todas essas curas, você falou que nada foi por Deus. Eu não afirmei isso. Eu estou dizendo, eu não sei. Eu vou responder você. Quem curou? Isso. Tá, não, mas Satanás tem poder. Não, Satanás tem poder. Satanás tem poder para curar. Mas vamos dizer assim, como eu não sei quem curou, é simples para saber. Aquilo levou a pessoa a ser adorador de Cristo unicamente ou não? Se a resposta é não, você já sabe quem curou. Você está entendendo? Porque, agora, outra situação que nós colocamos aqui. Mesmo que a pessoa for curada pelo próprio Jesus, 10 foram. 9, sumiu, vai embora, Cris. Se a cura não serviu, não importa quem curou, vamos dizer assim, então. Se a cura não serviu para revelar o Salvador, se a pessoa se converter e agora viver uma vida em fé em Cristo Jesus, espiritualmente, não serviu para nada. Mesmo sendo curado por Ele mesmo. Claro, por isso que religião não faz ninguém, entendeu? O que faz a pessoa é a fé em que ela acredita em Deus. Na minha opinião, é isso. Tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui onde eu parei aqui, vamos lá. Dessa forma, Satanás continua matando a fé e laçando a pessoa que fica presa, por causa de uma cura, milagre, sinal que não revelou o Salvador e único Deus, Jesus Cristo. O livro chamado Bíblia, que a religião trata como um acessório, diz assim, olha só, 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vocês estão compreendendo? O versículo bíblico aqui, peço a Deus que Ele fale por mim. Certo? Por isso que eu ponho muitos versículos aqui. Porque para libertar a pessoa, é só Deus. 54º versículo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Nós estamos acabando. No fim, Jesus já não insiste mais com os judeus e nem anda com eles. Pelo contrário, retira-se para outro lugar e permanece com aqueles que, ao invés de quererem matá-lo, querem aprender e viver seus ensinamentos. Por isso, a distância daqueles que queriam matá-lo é o princípio e o exemplo. Vamos lá. Finalizamos, temos no Apocalipse, após todos os flagelos serem executados por Deus contra aqueles que o odeiam e querem matá-lo, Jesus anunciando a destruição da grande Babilônia. Essa cidade é o centro de prostituição, adoração de deuses, de todas as nações.
E o anúncio é simples. É Jesus agora, né? Contexto aí, Apocalipse, todos os flagelos já foram jogados, tal, e ele vai destruir agora uma cidade chamada Grande Babilônia, em que lá é o centro da adoração dos deuses falsos, né? Ele diz assim, Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu. Aquele que não sai da religião é cúmplice, ou seja, é co-participante dos pecados. Sair dela é uma ordem. Tudo bem? Até aqui? Vamos orar, por favor, curva a cabeça, feche os olhos. Senhor Deus, foi a Tua palavra que nós ministramos hoje aqui, meu Deus. Altaneira, Pai, mais alta que os céus, eterna, Senhor. Vai ficar eterna as Escrituras, meu Deus. Para toda a eternidade as pessoas vão poder examiná-la, Senhor. Ela é espiritual, Pai. Só ela tem o poder, meu Deus, de revelar as artimanhas de Satanás. Só ela lança luz nas trevas, meu Deus. Só ela, Pai. Foi através da religião, meu Deus, artífice de Satanás, ó Pai, que os homens resolveram matar a Jesus. Apesar de já estar profetizado tudo o que ia acontecer contigo, mas foi este o mecanismo, foi este o instrumento que Satanás usou para enganá-los, meu Deus. Por favor, tenha misericórdia daqueles, ó Pai, que ainda não enxergaram isso, Senhor. Por favor, meu Pai, abra os olhos, meu Deus, dá entendimento, Senhor. Transforma, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, eu creio assim, Senhor. Por favor, ó Pai. Faz a Tua obra, Senhor, por favor. Incomoda, Senhor, pelo Teu Espírito, aqueles que ouviram, meu Deus, ou que vão ouvir essa palavra, Pai. Por favor, Senhor. Não os deixe enganados por Satanás, ó Pai. Não os deixe enganados, presos na religião, meu Deus. Seja ela religião evangélica, protestante, seja ela religião católica, espiritismo, budismo, islamismo, não importa, Senhor. Não importa o que lá aconteça, Pai, se eu ganho dinheiro, se eu sou curado, Pai, se isso não serviu para eu ter vida espiritual em Ti, se eu não enxerguei que é o Teu sacrifício, se eu não enxerguei que agora eu faço parte de uma igreja espiritual, que eu sou parte agora de um corpo, e que o Senhor é o cabeça e nós somos membros desse corpo, nós não pertencemos mais à igreja aqui, ó Pai, parede, templos, meu Deus, entidades com CNPJ, não, nenhum de nós, ó Pai, todos aqueles que creem, Senhor, diz a palavra agora que tem saudades de casa, meu Pai, querem estar no céu novamente contigo, Senhor, são estrangeiros, peregrinos em terra estranha, isso aqui é terra estranha para nós que cremos, Senhor, nós ansiamos estar contigo novamente, ó Pai, por favor, Senhor, abra a mente, meu Deus, trabalhe, conforte os corações, ó Pai, convence pelo Teu Espírito, Senhor, nós te pedimos humildemente, Senhor. Peço também que o Senhor abençoe agora o alimento que vamos comer, que o Senhor tem preparado, Pai. Como preparou esse dia de hoje, para nós nos alegrarmos na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, por honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom. Aí, deu trabalho.